E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Eri aqui. Bem, eu sempre falo de idiomas, né? Porque eu trabalho com eles já faz muito tempo e adoro aprender. E, bem, hoje eu vou falar de uma ferramenta do Duolingo, uma ferramenta nova, inclusive, que um amigo meu, o Johnny, me apresentou. E aí eu tô fazendo esse vídeo sobre ela. Farei outros também baseados em idiomas. Vou tentar movimentar algo como um canal nisso. Bem, para quem já não sabe, o Duolingo é uma ótima plataforma para aprender idiomas estrangeiros, né? Eu estou, por exemplo, com o alemão aqui, mas aí você pode aprender a partir do português, o francês, ou seja, o espanhol, seja o próprio inglês, né? Para começar, para quem quer ter uma base, para depois ir para outros idiomas não tão comuns assim na internet. E aí o Duolingo pode ser encontrado tanto no aplicativo quanto na internet com esse site. Bem, o site é um pouco mais completo, ele tem algumas informações nas lições, vou mostrar inclusive um aqui no Basics do alemão, né? Além das lições que vocês encontram no celular, tem sempre algumas coisas aqui, ó, dicas, tá falando aqui um pouquinho dos artigos no alemão, né? E algumas frases já, comparando com o inglês no caso, porque eu aprendo a partir do inglês, e por aí vai. Então, primeiramente, usar o Duolingo no computador já é melhor por causa disso. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Eu estou recomeçando o alemão. Eu já tenho um ótimo vocabulário e, digamos que, conhecimento. Inclusive dou aulas também, mas faz um bom tempo que eu não pegava já no alemão e eu voltei a estudar esses dias. E como o alemão é, assim, das línguas que eu falo, a mais difícil, eu preciso ter essa base bem sólida. Então eu decidi reiniciar. Mas aí vamos para o ponto, né? E aí qual é a novidade no Duolingo? É o chamado, onde está aqui essa parte de labs, né? Deve ter em português a mesma coisa, se não laboratório, algo assim. E nós temos algumas novidades aqui, a Duolingo Podcast, que são histórias com, na tradução, histórias em espanhol com a narração em inglês. Para quem quer quer ter uma certa prática nessas duas línguas, é legal. Duolingo e Events eu não cheguei aqui a ver, mas aí ó, tem a possibilidade de você se conectar com outras pessoas que estão usando o Duolingo para poder chegar ao aprendizado do idioma, né? Vai poder praticar com outras pessoas aí. Mas o ponto desse vídeo é o Stories, que é essa parte nova aqui. Vou colocar no Tryout. E o que são os Stories? Como o nome já diz, são algumas histórias curtas que visam tanto testar quanto ensinar, né, o conhecimento que nós vemos no Duolingo. Eu já fiz um aqui para ver como é que funciona o sistema, explicar mais rapidamente, mas vejam que há um monte delas, né? Vou passar em alemão aqui e aí eu vou entrar nela para que nós possamos ver como é que funciona. Bem, vou ver essa que eu já vi antes, né? Es ist 3 Uhr morgens. Es ist 3 Uhr morgens. Então, nós temos aqui a barrinha, essa é até o final da história, como se fosse uma lição normal, né? E nós temos aqui essa parte aqui, essa seta que vai fazer a história seguir. Tem a opção de repetir, caso queira, porque é interessante. Es ist 3 Uhr morgens. Em que contexto é interessante? Bem, o Duolingo tem exercícios de fala, mas o que eu sugiro a todo mundo como professor e como alunos de idiomas, né, estudantes de idiomas, é que vocês repitam todas as frases que vocês verem no Duolingo. Isso vai ajudar vocês a desenvolverem a oralidade muito mais rapidamente. Então, toda vez que eu vejo uma frase, durante uma lição, inclusive agora também, eu repito ela. Não vou fazer isso muito durante esse vídeo, porque para não tornar ele ainda mais longo, porque eu sei que ele vai ficar um pouco longo, ok? Mas aí em uma lição normal, quando eu estou estudando, eu repito tudo, seja o que é para repetir ou o que não é para repetir. Então, nesse caso, es ist 3 Uhr morgens, e aí eu seguiria repetindo, mas aí vamos lá para ver. Então, clico na seta, a história continua. Max ruft seinen Freund Ernst an. Hallo? Hallo, bist du wach? Então, a história parou um pouquinho agora e nós temos o primeiro exercício. Então não é só uma história, né? É justamente onde entra a parte de compreensão auditiva, o primeiro dos exercícios. Então aqui tem um espaço, nós teremos que
preencher com a palavra que está faltando. Você pode escutar quantas vezes quiser. Hallo. Bist du wach? Hallo. Bist du wach? Então o que ele está falando é Hallo, bist du wach? E a palavra é wach. Wach? Correct? Já ganhei XP por causa disso. Continuando a história. Es ist 3 Uhr morgens. Naja, da du jetzt auf bist, kannst du mir einen Gefallen tun. Então nós temos aí o primeiro exercício de outro tipo agora, que inclusive vai ser repetido. É mais ou menos assim, o que significa esse auf sein, né? Que vem do próprio texto, né? E aí nós temos algumas opções de... É interessante que são definições, não são traduções. Então, a opção é do schläfst nicht. Schläfst nicht, exato, é isso. E aí vocês, no idioma que vocês vão ver, obviamente que estiverem estudando, vai ser fácil de entender, né? Talvez não no alemão, não estejam entendendo no vídeo, mas eu quis colocar justamente para vocês sentirem a dificuldade e o que pode, em que pode ajudar vocês. Okay, was ist los? Kannst du mir einen Wagenheber bringen? Ich habe einen Platten. Outra parte de aprendizagem, embora não vá ser testada, né? Imediatamente, vemos aqui que colocando em cima nós temos a tradução. Mas quando ele fala, kannst du mir einen Wagenheber bringen? Eu entendi tudo menos isso aqui. Então, pela parte audiovisual, eu consegui entender que era o chamado aqui em inglês carjack, né? Ou tem outro nome para isso, mas na minha região a gente chama de macaco, né? E aí nós temos uma outra frase aqui, ich habe eine Platten. Eu também não entendi isso aqui, mas aí pelo contexto aqui nós temos o pneu furado e pelo próprio inglês, Platten me lembra o flat tire, pneu furado, que é o que tem exatamente. Então assim, antes de vocês irem e colocar seta lá e ficarem vendo tradução sempre, eu sugiro que pensem, olhem a figura um pouquinho, porque se você descobre sem olhar a tradução, eu acho que você tem até um prazer maior, digamos assim. Caramba, eu consegui entender sem isso. Então é bem interessante nessa parte audiovisual e o contexto em si. Vamos lá, continuando. Was ist ein Platten? E aí, novamente, eu não conhecia essa palavra antes. Das opções aqui, inclusive, eu acabei vendo que Reifen, na verdade, é essa parte aqui. E eu já conhecia a palavra Luft, que é ar. E a palavra Öl, que é óleo. Então essa aqui eu já sabia que não era. Ein Auto ohne Reifen. Não, porque o carro não perdeu o pneu, né? Então tá aqui ainda. Mas aí eu vi Ein Reifen ohne Luft. Um pneu sem ar. E aí seria o Platten que eles chamam. Es ist 3 Uhr morgens. Ich bin wohl über einen Nagel gefahren, als ich von Sandras Party nach Hause gefahren bin. E aqui nós temos uma definição, né? Clique na opção para... Seria assim, um pedaço de metal com uma ponta afiada, digamos assim, né? E seria o nagel, que é como nail em inglês, né? Seria um prego. Pelo menos eu entendi dessa maneira. Então, nesse exercício teria que clicar na palavra que eles estão definindo aqui. War Mario auf der Party? Ja? Warum? Kannst du nun kommen? Ernst? Bist du noch da? Schreibst du gerade jemandem? Ich komme nicht. Warum hast du keinen Wagenheber? Was ist ein Wagenheber? Ein Werkzeug für das Anheben von Autos. Seguindo, é o mesmo tipo de exercício de antes, né? Nós temos uma definição aqui, é bem interessante. Esse também, como eu disse, eu não sabia antes, aprendi lá pela figura, né? E aqui eu teria que ir para a definição. Werkzeug é ferramenta. Eu peguei por isso. Ich weiß nicht. Ich habe bisher nie einen gebraucht. Worauf bezieht sich einen? Então, qual é a questão aqui, né? O que é que significa, ou para que está sendo usada essa palavra aqui? Ele omitiu a palavra Wagenheber, que é a resposta, inclusive. Eu não trouxe um o quê?
E é justamente esse tipo de exercício. Ich gehe zurück ins Bett. Leg nicht auf, da kommt ein unheimliches Auto auf mich zu. Mesmo tipo de exercício de antes. Leg nicht auf. Leg nicht auf, da kommt ein unheimliches Auto auf mich zu. Wer ist es? Ich weiß nicht, jemand ist gerade aus dem Auto gestiegen, er ist riesig, wähle 110. Tô rindo porque a história é bem engraçada, o cara tá desesperado no meio da rua, né? E aí nós temos, warum will Max deren Ernst eine 110 Welt? Então nós temos aí uma pergunta agora sobre o que está acontecendo aqui, é bem interessante porque está testando também a sua compreensão de leitura, né? E aí por que ele pede para ligar para um 110? Weil das die Nummer der Polizei ist. Número da polícia. Vamos seguir. Finde heraus, wer es ist. Er hat etwas Großes in seiner Hand. Moment. Mesmo, né? O que ele quer dizer com momento? Ernst soll warten. Es ist Mario von der Party. Nesse tipo de exercício é só colocar as palavras em ordem, né? Es ist Mario von der Party. Es ist Mario von der Party. Er sagt, dass du ihm geschrieben hast, damit er mir den Wagenheber bringt. Ja. Und jetzt gehe ich schlafen. Danke, Mann. Ich schulde dir einen riesigen Gefallen. Was bedeutet einen Gefallen schulden? Man möchte etwas Gutes für jemanden tun. Bem, obviamente que na língua que vocês estiverem estudando vai ser fácil isso. Então, Du willst mir einen Gefallen tun? Ja, Hör auf, mich um 3 Uhr morgens anzurufen. vai me fazer um favor, sim. Não me ligue mais às 3 da madrugada. Was können wir über Ernst sagen? É uma opinião final sobre o cara, né? De acordo. Er ist ein guter Freund. E aí chega o final da lição. Se você não entendeu tudo, eu sugiro que refaça a lição e possa estudar os verbos ou palavras que você tenha aprendido ou não, né? Veja que há muitas histórias, então é muito interessante. Eu vou começar a fazer as outras em alemão a partir de hoje. E em breve eu vou mostrando outras coisas sobre idiomas e sobre o próprio Duolingo. E também outros recursos que podem ser utilizados assim, para ajudar na aprendizagem de idiomas, né? O Duolingo é uma delas, mas aí há outros programas, há livros, há sites e há técnicas, principalmente de aprendizagem. Até mais. Valeu!